Lois Arruda, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, mas meus pais não são daqui. Meu pai é cearense, do Juazeiro do Ceará, e minha mãe é mineira de Paracatu. E eles se conheceram aqui em São Paulo na década de 60, né? Na verdade, vieram para esta grande cidade para buscar fazer a vida. Eram pessoas muito pobres, pessoas que estudaram muito pouco, mas que vieram para São Paulo procurar uma oportunidade. E tiveram, né? Meu pai empreendeu, se tornou um empresário aqui na cidade de São Paulo. Eu fui a primeira pessoa da minha família que chegou no ensino superior. Eu estudei em escola pública, mas logo fui aprovada, com 16 anos, eu já fui aprovada no vestibular da PUC São Paulo. Estudei na PUC São Paulo, né? Fiz toda a minha faculdade lá e permaneci na PUC. Eu estou na PUC desde 1979. Então, fui estudante, depois meu mestrado, meu doutorado, e sou professora naquela instituição desde 1989. Não é? Eu tenho 2 filhos, o Danilo e a Débora. O Danilo é administrador de empresas e advogado, foi meu aluno na PUC, e a Débora é médica. Para o meu orgulho, a Débora hoje é médica do Exército Brasileiro. Ela serve neste ano de 2022 na Tríplice Fronteira, em Tabatinga, que é Colômbia, Brasil e Peru, atende as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas. Então, estes são os meus 2 filhos, que são o meu orgulho. No Ministério Público, eu ingressei em 1985, permaneci na carreira durante 32 anos e me aposentei em 2017, como procuradora de justiça. Engraçado, eu acho que eu sempre fui uma menina assim, um pouco velha, porque eu lembro dos meus ídolos da infância, que eram cantores, como, por exemplo, Chico Buarque, Vinícius de Moraes. Esses eram os meus ídolos da infância e depois da juventude também, né? Então, eram esses. E é claro, havia a televisão, que tinha personagens, né? Por exemplo, Vila Sésamo. Era um programa que todo mundo gostava. Aí havia também, mas aí eu já era muito pequenininha, o Rin Tin Tin, que era um cachorro. Eu sempre amei animais, né? Adoro cachorros. Então, o Rin Tin Tin. Então, havia esses ídolos que eram da televisão, né? Mas, em música, eu já gostava dos que eu continuei gostando e que gosto até hoje, né? Então, os mais antigos, Dalva de Oliveira, eu amava e gosto até hoje, né? Cartola, e eu já gostava dessas músicas. E Vinícius de Moraes, depois Toquinho, Caetano Veloso, eu gosto de música popular brasileira. Olha, uma mulher, eu vou falar de uma mulher, uma líder que eu admirei e admiro muito, que é a Angela Merkel, né? Foi a premier da Alemanha durante muitos anos, uma mulher que, na minha opinião, ela congrega tudo de um líder, porque ela é de uma humildade ímpar, não é? Ela é agregadora, ela é culta, muito inteligente e mantém algo que eu acho que é importantíssimo. Ela sabe preservar a vida privada dela, ela leva uma vida de uma mulher comum. Então, eu apontaria a Angela Merkel como uma grande líder, né? As minhas grandes referências são promotores, não é? Cláudio Alvarenga, né? Cláudio Alvarenga era o meu professor de Direito Comercial. Ele era um professor tão amado que foi o paraninfo da nossa turma, foi escolhido como paraninfo da nossa turma. E Roque Carrasa, também promotor, né, que tinha carreira no Ministério Público. Dirceu de Mello, que também foi promotor e depois foi pelo 5º para o Tribunal de Justiça, professor de Direito Penal. Hermínio Alberto Marques Porto,
grande promotor do júri. Então, eu digo assim, esses foram os que foram os meus guias. José Canosa Gonçalves Neto, né, o Canosa, professor Canosa, querido. Uma professora, que era minha professora de Direito Processual Penal, que era a Marta de Paula Fernandes, procuradora de Justiça aposentada, né? Então, eu digo assim, os meus professores que me nortearam para eu ser quem eu fui e quem eu sou, eram todos promotores, né? Eu citaria dois que, para mim, são grandes também, que não são promotores. Franco Montoro foi meu professor na graduação e depois no pós-graduação. Celso Antônio Bandeira de Mello, que é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, assim, inteligência diferenciada, era um grande professor também. Então, citando os meus mestres, eu falaria destes, né, que foram assim, foi em quem eu me mirei para chegar onde eu cheguei. Em vários aspectos, né, não é só no aspecto acadêmico, no aspecto pessoal. Quanto de mim eu penso tendo o professor Dirceu de Mello, né, que tinha aquela coisa de ser rigoroso, metódico, e eu sou um pouco assim também, né? E, então, são esses os que eu citaria. Eu decidi que eu ia ser promotora no 2º ano da Faculdade de Direito, né? E foi bom tomar essa decisão, por quê? Porque isso já foi direcionando os meus estudos também. Eu já sabia o que eu queria estudar e sabia qual era o meu projeto, era terminar a faculdade, prestar o concurso e passar no primeiro concurso. Era isso que eu queria. E naquele tempo não havia os 3 anos, né, que hoje o candidato tem que ficar 3 anos, longos 3 anos aguardando para prestar o concurso, mas ter escolhido ser promotora no 2º ano foi algo muito importante, porque eu sabia que eu precisava estudar muito. E assim eu fiz, né? Fui uma aluna sempre muito estudiosa, assim, em muitas matérias eu era a primeira da sala, era isso que eu queria. Quando eu ingressei em 1985, nós éramos poucas mulheres, né? O meu concurso foi considerado um escândalo, porque ele aprovou 28 mulheres. Então foi um escândalo, né? Me lembro das referências que foram feitas na época, dizendo assim, os mais tradicionais, né, diziam assim, isso aqui agora vai virar magistério, daqui a pouco nós vamos ter uma queda salarial, porque consideravam que salário de mulher era o salário complementar da casa, né? E foi um concurso que o perfil das mulheres foi diferenciado. Entraram algumas jovens, como eu, né, com 23 anos, tinha acabado de completar 23 anos, e entraram algumas outras já mais velhas, com filhos em diferentes idades, né? E eu digo assim, foi um laboratório, quiseram fazer um teste para ver se ia dar certo, e deu certo, né? Deu muito certo, porque eu não tenho conhecimento de, naquele concurso, ter alguma colega minha que tenha sofrido uma sanção, que tenha tido algum problema funcional, né? Nós tínhamos uma orientação, que era uma orientação feita para as mulheres, que era com a doutora Tilene. Olhem só, é para vocês trabalharem direito. Por quê? Porque vocês são responsáveis para a abertura das portas para as que virão depois. Então, olhe o comportamento de vocês, olhe o desempenho de vocês na carreira, porque vocês vão estar sendo visadas. Ela falava assim. Agora, é claro que houve situações que hoje seriam absolutamente inaceitáveis, né? A conversa com o corregedor foi dizendo, orientando sobre como é que nós tínhamos que nos trajar. Hoje não seria adequado, mas na época eu acho que era assim, né? Então ele dizia assim, o corregedor, olhe, vocês tomem cuidado, eu tenho 4 filhas mulheres, eu sei como as moças andam gostando de se vestir, nada de roupa de cigana, que na época tinha lá uma personagem na televisão que usava um babado grande aqui assim, ele dizia assim, isso não é roupa de promotora,
né? Olhem lá, nada de roupa cigana, isso não é roupa de promotora, né? O corregedor era muito rigoroso. E, mas eu acho que falava-se menos na questão de gênero. Aliás, ninguém falava nisso, ninguém tocava nesse assunto, com exceção de um nicho da sociedade que eram as feministas mesmo, históricas feministas, né? Mas não se falava nessa história de gênero, de empoderamento feminino, não se falava nisso, não se tocava nesse assunto. E nós íamos tocando a nossa vida. Então eu digo assim, eu, uma menina com 23 anos de idade, eu acho que eu não tenho nem noção dessa história de que eu estava ali para defender a igualdade de gênero. Eu fazia o meu trabalho e pronto, seguia a doutora Tilene, o que ela mandava fazer, fazia o meu trabalho, fui trabalhar no tribunal do júri, me dei muito bem e eu acho que isso me garantiu uma carreira muito, assim, muito respeitada no Ministério Público. Eu sempre me senti muito respeitada no Ministério Público de São Paulo. Eu comecei a carreira em Franco da Rocha, eu fui muito bem aprovada no concurso, né? E eu pude escolher facilmente a comarca que eu queria ir, que foi Jundiaí, porque eu queria ficar perto de São Paulo por um motivo. Eu queria fazer o pós-graduação na PUC, eu queria continuar na PUC, queria fazer o mestrado. E aí eu escolhi Jundiaí. Bom, escolher Jundiaí, imagina, me mandaram para Franco da Rocha, né? Primeiro dia de trabalho, meu paizinho, eu falei, papai, eu vou de trem, que tem um trem para Franco da Rocha, eu vou trabalhar de trem. E só que eu não sabia que da estação do trem até o fórum era uma boa caminhada, tá? E lá vou eu, andando com a minha malinha, era uma malinha assim, fui andando. Cheguei lá, devia ser umas 9h30 da manhã, né? Aí fiquei lá na porta esperando, porque o fórum ia abrir só às 11h. Aí o guarda lá da porta falou assim, o que você quer aqui? Aí eu falei, eu sou a promotora. Aí ele falou assim, não, você vai fazer estágio com o promotor? Eu falei, não, eu sou a promotora. Aí fiquei lá esperando. Era o mês de junho, né? Frio, estava começando um frio. Aí chegou a escrivã, dona Luzia, maravilhosa, minha amiga até hoje, abriu o fórum. Aí eu falei, ó, dona Luzia, então a senhora pode mandar subir todo o meu expediente. Aí ela falou assim, todo o expediente? Eu falei, todo o meu expediente. Daqui a pouco vão chegando os carrinhos e mais carrinhos, porque tinha um volume de processos em atraso enorme, enorme, porque não havia promotor há muito tempo. Tinha um promotor de Jundiaí acumulando Franco da Rocha em alguns... Então, aquilo era um volume invencível de trabalho. Aí, eu falei, dona Luzia, mas e agora? Ela falou, então, doutora, não é assim que a senhora tem que trabalhar. Nós vamos trazer o que for mais urgente, aos pouquinhos nós vamos trazendo, mas eu acho que é bom a senhora informar o que está se passando aqui, informar a corregedoria, porque senão a bomba ia estourar na minha mão. E assim eu fiz, né? O que foi a grande coisa que me fortaleceu ali foi que logo na primeira semana de carreira eu tive júris. Eu fiz 4 júris na primeira semana de carreira, tá? E isso me firmou, porque eu gosto de falar em público, e eu falava bem em público. E aí eu fiz o primeiro júri, era um advogado muito antigo, já até falecido, o doutor Flávio Antunes, que era considerado um ótimo advogado, e era mesmo. E ele me viu, ele não botou fé. Não botou fé de jeito nenhum. Quando eu fiz a acusação, ele falou assim, não, mas a senhora está no Ministério Público há quantos anos? Eu falei, não, é minha primeira semana de carreira. Ele falou, não é possível. Eu falei, mas é sim, é sim. E aí pronto. Ali em Franco da Rocha, eu fui me afeiçoando, né? Eu fui ficando, e aí quando abriram uma vaga em Franco da Rocha, eu me inscrevi em segunda e fiquei em Franco da Rocha, né? Passamos por um período muito difícil lá, que foram as grandes enchentes dos anos 80, né, 85, 86, começo de 86, a cidade ficou alagada, 1,5 metro de água dentro do fórum, todos os processos embaixo d'água.
o helicóptero nos levava, nós passávamos o dia lá trabalhando, mas o trabalho, às vezes, não era um trabalho processual, a gente estava ajudando a secar processo. Eu ia trabalhar de galocha, né? E aí eu fiquei. Aí eu me mudei para Caieiras. Eu fiquei lá mais um tempo, até ser promovida para Osasco, né? Em Osasco eu era promotora criminal, ajudava a colega a fazer júri, a colega Ana Marta, fazer júri. Aí depois eu já fui promovida para o júri da Penha e depois eu fui promovida para o júri de Pinheiros e ali eu fiquei até os últimos 6 meses da minha carreira em primeiro grau. Eu fiquei 6 meses no Ipiranga, numa vara criminal do Ipiranga, porque eu queria aprender a trabalhar com a Lei 9.099 e depois eu já me tornei procuradora. Essa foi a minha carreira. Eu fui a primeira mulher diretora da Escola Superior do Ministério Público, não é? Foi algo muito, assim, muito emocionante. Lembro-me da foto, a foto da mesa do dia da minha posse. Era uma mesa muito grande e só eu de mulher, né? Só eu de mulher. E tive ali, procuramos fazer uma boa gestão. Inauguramos a biblioteca Hermínio Alberto Marques Porto, nomeamos a biblioteca da escola Hermínio Alberto Marques Porto, em homenagem ao que foi meu professor, grande promotor do júri. Então foi uma passagem muito rica na minha vida. Eu só não fiquei o mandato inteiro, porque aí fui convidada pelo então governador Geraldo Alckmin a ser a secretária da Justiça do Estado de São Paulo. O trabalho do Ministério Público de São Paulo na Assembleia Nacional Constituinte para afirmar a cara da nossa instituição foi um trabalho importantíssimo. E nós, mesmo muito novinhos, até sem entender muito do que se tratava, nós íamos no barco dos nossos líderes, né? Entre eles eu vou falar do Cláudio Alvarenga, que se tornou nosso Procurador-Geral de Justiça, Antônio Araldo, Hugo Nigro Mazzilli, e quantos outros, né? Filomeno, doutor Burli. Então, era uma geração de procuradores, né? De promotores e procuradores. Eu não gosto muito de ficar citando nomes sob pena de ser injusta, porque são tantos os que eu admiro, né? Mas todos eles, assim, querendo encampar novas áreas, né? Dizendo assim, isso aqui nós vamos... Benjamin, Antônio Hermann Benjamin, né? Então, isso aqui nós vamos encampar também. E este foi o nosso papel, para dar nossa cara na Constituição, nos firmar como autores exclusivos da ação penal pública e também como os protetores dos direitos sociais, né? E dos direitos difusos. Foi um momento maravilhoso, efervescente, maravilhoso. Nós tínhamos líderes aqui dentro do Ministério Público que motivavam as novas gerações, então nós estávamos empenhados em segui-los. Eles vão ser o nosso norte e nós vamos trabalhar para fazer essa instituição ter o lugar que ela merece. Ser promotor de justiça é ser alguém comprometido com a mudança social para melhor. Ser promotor de justiça é ser alguém que acolhe. Eu acho que não dá para ser promotor sem acolher. Acolher quem? A vítima do crime, a criança em estado de necessidade, o idoso, não é? E até pautas como acolhe o meio ambiente, que eu vejo os meus colegas que são protetores do meio ambiente, eles são apaixonados, né? Eles cuidam do meio ambiente como assim, isso aqui é a minha família, né? Então, eu acho que é ser um apaixonado pelas causas sociais, de um modo geral. Isso é que é ser promotor de justiça. E essa marca da integridade. Eu tenho esse rumo, é isso que vai me guiar. Isso me guiou em todas as outras funções que eu ocupei, né? Fora da carreira, secretária da Justiça,
secretária de Direitos Humanos, missionária da ONU em Timor-Leste, professora da PUC. Então, o que a Heloísa é? Ela é promotora. Todo mundo me conhece assim, a doutora Heloísa é promotora. Como assim uma marca de integridade de caráter, né? Então, o promotor é isso, ele tem que ser íntegro de caráter e apaixonado pela defesa da sociedade, onde quer que ele esteja trabalhando. Temos um caminho que é um novo caminho, que é o não judicial, que é aprender a trabalhar com essas formas alternativas de solução de conflito, que eu acho que o Ministério Público deve, sim, encampar. E isto visando a uma sociedade menos conflituosa. Nós temos que fazer esse papel. Uma sociedade menos conflituosa, onde nós não tenhamos que resolver tudo no judiciário. E esses caminhos existem, né? Hoje já há estudos e projetos e pesquisas e iniciativas nas quais o Ministério Público pode atuar sem que nós tenhamos que judicializar tudo. Acho que é um caminho. Acho que o Ministério Público percebeu também que ele precisa cada vez mais acolher as pessoas. Então, eu digo assim, essa instituição, ela é acreditada pela sociedade de forma geral. Então, é assim, eu vou falar com o promotor como sendo alguém sério que vai resolver o problema. Nós não podemos fechar essas portas, né? Nós não podemos nos trancar dentro dos nossos gabinetes. Então, o caminho que eu vejo é abrir as portas, acolher as pessoas, tentar resolver os conflitos de forma pacífica, pacificando e, em último caso, judicializando, né? Nós temos de ficar muito atentos. Nós já tivemos episódios no Brasil nos quais a voz de promotores foi ceifada. Tivemos um período de ditadura militar, onde tivemos promotores caçados. No caso aqui, o doutor Darcy, que faleceu ano passado, né? Há 2 anos ele faleceu, foi um dos promotores caçados, né? Mas a nossa voz tem de ser a de defender o Estado democrático. É só assim que se desenvolve uma sociedade igualitária. As pessoas precisam ter voz. As pessoas precisam ter voz, né? Nós podemos ser a voz dessas pessoas. Nós podemos ser essa voz. Quando nós levantamos questões como racismo, homofobia, discriminação contra mulheres, nós somos a voz do povo também. Uma voz que nem sempre ressoa nos representantes do povo. O promotor, por vezes, é mais próximo do povo do que o deputado que aquela pessoa elegeu. Então, nós somos essa voz de concretização da voz do povo, né? Então, fundamental o nosso papel, né? Eu sonho para o Brasil a redução da desigualdade social. Eu sonho para o Brasil a redução da desigualdade social. Eu tenho certeza que nós somos capazes de fazer isso. Eu sonho para o Brasil um país que comece o ano que vem, com os novos governantes, em 2023, a cuidar das nossas crianças, da educação. Não há outro caminho. É o caminho que nós temos para melhorar o Brasil. Então, eu digo assim, o que eu sonho para o Brasil, governantes mais piedosos com os brasileiros, que tenham um olhar sobre os brasileiros, solidário, acolhedor, e que eles possam cumprir os seus compromissos, os compromissos que eles assumem nas suas campanhas, né? Eu li agora, então vou falar de um que eu acabei de ler, né? Que eu fiquei muito emocionada, que foi o Torto Arado, né? É um livro que ganhou o Prêmio Jabuti e que trata do pós-libertação dos escravos, né? O que aconteceu com essa comunidade negra após.
E assim, eu não tenho ascendência escrava, eu não tenho. Mas eu tenho uma ascendência de migrantes. Meus avós vieram do Nordeste para trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo. Eles não ganhavam salário. Eles trabalhavam em troca do quê? Da comida que eles plantavam, da casinha onde eles moravam e da comida que eles plantavam. Então, estou falando do último livro que eu acabei de ler e que me impactou. E que eu já falei isso em sala de aula, eu tô divulgando esse livro. É um livro simples, mas eu falo assim, gente, é tão verdadeira, tanta história, quanta informação tem ali. Como eu gosto de livros de história, eu sempre vou mencionar um pouco isso, né? Eu gosto de filme de guerra, adoro filme de guerra. Apocalipse Now, pronto. Apocalipse Now. Fantástico, né? A Guerra do Vietnã, retratada ali. Acho que foi uma grande obra do cinema. Então, eu vou falar Apocalipse Now. Olha, vamos falar de gente humilde, que sempre me emociona. Eu posso escutar 200 vezes, eu sempre vou me emocionar ouvindo gente humilde. Muito emocionada, né? Fico muito emocionada de ter participado desse projeto e a mensagem que eu deixo para as futuras gerações é que o Ministério Público é uma instituição maravilhosa, que eu participei de um momento da história dessa instituição que foi marcante, né? A construção da instituição com o perfil que ela tem hoje, da Constituição de 1988, né? E que eu espero que os novos promotores possam ser tão felizes como eu fui e que lá adiante nós possamos estar trabalhando, quem sabe, numa sociedade muito mais, com um volume muito menor de trabalho por um motivo, porque a sociedade melhorou muito. Por isso, né? Eu não acho que nós estamos fadados a acabar, vamos dizer assim, o Brasil melhorou muito, 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 o Ministério Público acabou. Acho que isso não vai acontecer, os conflitos sociais sempre vão continuar existindo, nós sempre vamos ficar atentos à defesa da democracia, do meio ambiente, do direito do consumidor, sempre vamos estar atentos a isso, e à questão criminal, né? Mas essa é a mensagem que eu deixo, que eu espero que o trabalho diminua porque a sociedade melhorou muito, né? É essa a mensagem que eu deixo.